Dia de vir costurar comigo. Já estamos aqui, prontos para começar a aula. 8h02, uma pontualidade bem minha cara, né? Deixa eu já aproveitar e fazer os compartilhamentos aqui com com os grupos, tudo direitinho. Então, hoje eu estou sem ajudantes. Então, eu preciso começar a compartilhar nos grupos. Poxa vida, hein? E aí? Vocês já podem começar a compartilhar também, tá? Quem tá chegando aí? Já vai me falando quem tá chegando. Para a gente começar a aula de modelagem de manga, que é o martírio de um grande número de pessoas. Muita gente fala que não sabe fazer manga, muita gente fala que não faz a menor ideia de como começa a construir uma manga. Shirley, tudo bom? Shirley, você sempre é a primeira a me dar boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, terça-feira, dia de vir costurar comigo. Hoje a gente vai fazer uma aula. Oi, Cláudia, tudo bom? Santa Catarina, que bom. Fico tão feliz, gente. Tem gente do Brasil inteiro, viu? Fico muito feliz, muito feliz. E vocês já podem começar a compartilhar a live, por favor, porque agora a gente vai começar a fazer as lives aqui pelo Facebook, pelo meu Face, né? Pelo Face do Faça Quase Tudo. Então, se vocês puderem compartilhar para a gente ir mostrando cada vez mais para mais pessoas que estamos aqui. Então, é o seguinte, para não ficar muito enrolado e o pessoal começar, depois, quem quiser assistir, poder assistir, não ficar com um vácuo muito grande, né, de muita coisa, o que eu já queria falar é o seguinte, é que eu deixei no blog disponível a aula inteira que eu preparei hoje. Assim, claro que eu acho que não vai dar para a gente falar todos os tipos de manga numa aula de 1 hora, mas a construção inicial da manga e como a gente faz toda essa construção, os tipos de manga, vai dar para a gente fazer vai dar para a gente dar uma boa passada nisso tudo. E no post aqui em cima, eu deixei disponível oh meu Deus, como chama? Um link. Deixa eu baixar o volume aqui. Eu deixei um link para que vocês entrem direto lá no blog e já vejam, porque é esse material aqui. Fiz todo caprichado, olha, até cortei, usei papel de outra cor, cortei vários tipos de manga. Obrigada, Cláudia. Então, eu cortei vários tipos de manga, ensinei bem direitinho, detalhado, como é que faz os cortes, porque eu acho que isso é o mais importante, é como você construir o início dessa manga. Então, uma coisa que muitas pessoas tentam fazer é construir a manga a partir da medida da cava do corpo. E manga não se constrói a partir da medida da cava do corpo. A manga, ela se constrói a partir da cava da modelagem, do molde, tá? A menos que você queira fazer um boneco de manga, mas mesmo assim, eu gosto de construir a manga a partir do molde da minha roupa. Então, se eu já tenho a blusa, o vestido, o casaco, já o molde feito, eu vou construir a minha manga a partir do meu molde de cava, tá bom? Do molde da roupa já. E aí, para tirar as medidas, deixa eu ver quem mais está chegando. Sem óculos, não enxergo. Ana, amor, tá boa? Ana, você vai aprender a fazer manga hoje, linda? Lueci, boa noite, tudo bem? Então, olha só, para a gente começar a fazer a medida,
eu preciso tirar a medida da cava. E diferente do que muita gente faz, que é colocar a fita métrica assim, ó, e ir entortando a fita para medir, a gente vai fazer a medida da cava, do molde, com a fita métrica assim, olha, em pezinha, tá vendo? Olha. Então, eu venho contornando a minha fita certinho aqui, quanto dá a medida da parte da frente da minha cava. No caso, essa minha aqui, para vocês terem uma medida de referência, deu 22. Aí, o que é que eu faço? Eu venho, seguro no 22 e tem a parte das costas. Então, eu seguro no 22 aqui em cima, tá? O 22 já está medido. E aí, você vem aqui e mede a parte das costas. O total dessa cava aqui deu 44, a cava do molde, tá bom? Ela deu 44, uma medida que eu já vou anotar, é a medida da fita dobrada aqui, que vai dar 22, tá bom? Então, para começar a construir essa manga, eu vou pegar um papel, vou dobrar esse papel, vou deixar o papel de molde dobrado. Sabrina, Sara, Kaina, tudo bom? Estou explicando aqui como faz a construção da manga. E aí, a gente vai fazer um risco inicial. Então, eu vou fazer aqui como se fosse isso aqui, o dobrado do meu papel, tá? Arrumei até uma lousa para ver se eu consigo mostrar melhor. Ó, então, esse risco aqui é o dobrado do meu papel. Qual é a primeira coisa que eu vou medir aqui? É a cabeça da manga. Ai, Mayra, eu não faço a menor ideia quanto é uma cabeça de manga. Aqui você vai aprender a pensar, tá? A cabeça da manga seria... Tá vendo a cava aqui? Vou até pôr a luzinha aqui, ó. Tá vendo a cava? Essa aqui é a cava da frente, essa aqui é a cintura, aqui é o ombro da minha peça, tá? Se eu posicionar a minha lousinha aqui, uma régua aqui na cintura, isso aqui, ó, que tá faltando é a cabeça da manga, tá bom? Então, você pode pensar mais ou menos assim, que isso aqui é a cabeça da manga. Nesse caso dessa blusa aqui, a cabeça da manga, ela teria 9 centímetros, tá bom? Porém, se sabe que é melhor a gente ter uma manga com um pouco mais de cabeça, tá? Então, isso é para você raciocinar quando você fizer outros modelos diferentes. Então, para você pensar o que você pode deixar como uma regra, entre aspas, é deixar entre 10 e 12 centímetros. É um jeito bem legal, tá? Então, eu marcaria aqui 12 centímetros, que seria a cabeça da minha manga. Depois, o que é que eu vou medir? Eu preciso saber o comprimento da minha manga, desde o ombro até onde eu quero minha manga. Então, a gente vai supor que seja uma manga curta, que vai dar aí em torno de 17 centímetros, e vou fazer a marcação aqui. Então, isso aqui é a minha reta inicial para começar o traçado da manga, tá bom? Aqui é o papel dobrado e eu fiz as 3 marcações. O que é que eu vou fazer? Eu vou esquadrar isso, tá? Super importante, a construção de um bom molde precisa ter esquadro, tá bom? Então, olha, aonde eu tenho a primeira marcação, eu vou esquadrar aqui, porque tá bem difícil eu esquadrar aqui em pé. Vamos lá. Olha só. Então, vai esquadrar e vai dar essas duas retas. Aqui é a barra e aqui é o final da cava. E a construção a gente vai fazer aqui, tá? Que é aquela voltinha da manga. Uma coisa que você vai fazer é o seguinte, lembra aquela medida 22? Falei, olha, já anota essa medida logo de cara, tá? Você vai colocar a fita métrica ou a régua aqui no ponto inicial.
vai segurar no 22, tá? Como esse meu molde está numa proporção menor, eu vou segurar em outra numeração. Vai segurar na numeração 22 e vai, ó, girar até que o 22 ele fique ali, olha, na primeira marcação que a gente fez o esquadro. E vai marcar. Aí nós vamos fazer um risco reto aqui com a régua, tá bom, gente? Sempre usando a régua para fazer toda essa construção. Aí você vai colocar aqui, dividir a metade, de 22 vai ser o 11. Então, o que é que você precisa fazer? Você vai vir aqui, desenhar arredondado, até chegar nesse ponto, com 1 centímetro para cima. E aqui você desce o arredondado até chegar nesse outro ponto aqui, com 1 centímetro para baixo. Essa aqui é a construção da cabeça da manga. Aí você vai medir a largura da manga que você quer, que vai ser aqui, e aí você vai ver onde é que você quer a largura da manga, vai marcar aqui e vai ligar um ponto no outro. Essa é a construção de uma manga básica. É o que qualquer manga tem. Então, eu vou desenhar aqui aquilo que eu fiz lá, para já mostrar como é que fica essa manga aberta. Vou fazer os 2 riscos aqui. Vou fazer o risco na diagonal. E vou recortar para que vocês já vejam como é que fica essa manga no papel. Essa é a manga básica que você vai usar para quase tudo, tá? Então, olha, essa aqui é aquela construçãozinha que a gente fez lá, certo? E aí, tá a dobra do papel, quando a gente abre, tá a construção da manga certinha. Um ajuste que a gente precisa fazer é que na parte da frente da manga, ela é sempre um pouco mais baixa, porque a cava aqui da frente, ela também é mais justinha. Senão fica aquela coisa muito... Não sei se vocês já pegaram camiseta, que fica meio assim, aquele amontoado aqui na frente. É porque a cava não está bem posicionada, tanto a cava da blusa como a da manga. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma marcação só de um lado, eliminando... Você pode eliminar de meio até 1 centímetro, mais ou menos, que é essa partezinha aqui, tá? Então, olha, esse lado da manga aqui, ele vai ficar igual, e esse lado aqui eu vou refilar, eu vou tirar esse excesso. Tirando esse excesso, eu sei que quando eu for juntar, colocar essa manga aqui na minha blusa, esse lado aqui que eu tirei o excesso é o lado da frente. Mayra, como é que eu faço para saber o lado da frente? Tem que ficar dobrando? Não. Você faz uma marcação no seu molde. Eu gosto de fazer um risquinho assim, porque eu já sei que é a parte da frente. E quando você for cortar o seu tecido para indicar que esse lado aqui é o lado que você vai colocar na frente, você pode só dobrar ali naquele pontinho e fazer um piquezinho assim, ó. Dá para ver? Ó, bem pequenininho. Que não vai interferir na hora de você fazer a costura, de você juntar essa manga na blusa, tá? Então, isso não vai ter nenhum problema, porque é só um piquezinho de indicação. E aí, se você não tá muito acostumada a fazer manga e vai fazer uma manga inicialmente para uma modelagem, o que, que você pode fazer? Depois que você faz no papel, você pode vir medindo isso aqui, né? Medir esse contorno, igual a gente mediu com a fita em pezinha, assim, lá na blusa, você pode medir com a fita em pezinha aqui assim também na manga, para ver se deu o contorno. Ah, mas aí aqui em cima, no ombro, depois vai unir e tudo mais.
Ok, vai unir, mas aqui também vai unir. Então, assim, esse pedaço também, ele tá cortado aqui meio na diagonal, então ele pega uma parte enviesada do tecido. Então, ele tem um pouco de... ele é mais maleável, entendeu? Então, o que você vai conseguir fazer é medir tudo isso, e aí você vai cortar no tecido. Ok, cortei no tecido, tanto a blusa como a manga. Quando você for costurar a manga, você pode começar a costurar a manga do meio para frente e do meio para as costas. Porém, tem uma coisa importante que você precisa saber. Se você acompanha minhas aulas e já assistiu vídeos lá de como construir a modelagem, uma coisa sempre acontece nas modelagens. Olha, essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a parte de trás de uma blusa. A parte de trás, normalmente eu deixo 1,5, 2 centímetros mais alta que a parte da frente. Então, quando eu fizer a união de ombro aqui em cima, essa parte da costura, ela não vai ficar bem em cima do ombro. Ela vai ficar um pouco mais para cá. Então, na verdade, o meio do ombro da blusa, ele acaba sendo aqui em cima, essa parte da dobra. Então, a metade da manga, ela tem que vir aqui na dobrinha. Deu para entender esse pedaço? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, só boa noite. Oi, Cidinha, tudo bom? Maristela, Delma, tudo bem? Deu para entender como é que faz essa construção de manga? E como que você vai fazer para costurar, para ver se deu tudo certo na sua modelagem? Deu para entender, gente? Vocês estão um pouco participativos hoje, é isso? Andréia, você tá boa? Como é que tá o Ceará aí? Bom, então, tá. Ah, Mayra, eu tirei uma manga, cortei a manga, só que eu quero fazer... Ah, obrigada, viu, Maristela? Deu para entender? Ótimo. Obrigada, Shirley. Sara, obrigada, gente. É isso aí. Queria saber se estava dando tudo certo aí, se estava todo mundo entendendo. Se tiver dúvida, me para, tá bom? E me chama que eu esclareço a dúvida e volto para a explicação. Aí, existem vários tipos de manga. O que você vai fazer? Ai, Andréia, eu também estou morrendo de saudade, viu? O que é que você vai fazer? Cláudia, está iniciando. Você vai amar, Cláudia. A costura e a modelagem é algo assim que deixa a gente muito, muito, muito feliz e pode, assim, modificar realmente a vida de uma pessoa, tá? Quando é feito com amor, com carinho, pode realmente modificar. Espero que modifique sua vida para o bem, tá bom? Obrigada, Eliana, pela resposta também, tá? Então, olha só. Aí eu tenho a manga básica. O que você precisa pensar? É que qualquer tipo de construção que você faça de uma manga, você precisa iniciar pela manga básica. Então, a menos a manga raglan, tá, gente? Que aí é um outro tipo de manga. Mas, para você fazer uma manga normal, uma manga estilizada de outro jeito, você precisa iniciar por uma manga básica, tá bom? Agora, olha o que você pode fazer. Ah, Mayra, eu quero fazer uma manga bufante. Tá, para você fazer uma manga bufante, você precisa que isso aqui deixe espaço, né? Então, você tem... Cris, não tem problema, pegou o barco andando, continua aqui com a gente, que eu vou começar a explicação de como fazer outros tipos de manga. Depois você volta na live e assiste o começo, que eu já expliquei como monta a manga, tá? E Yolanda também, tá? Primeiro, depois que terminar a live, vocês voltam e assistem como é que eu fiz a construção dessa manga. Agora a gente vai falar sobre os tipos de manga que dá pra gente fazer a partir dessa aqui. Eu disponibilizei os desenhos com todos os recortezinhos e tudo mais lá no blog, tá bom? Não tem problema que perdeu o início, gente. Depois que terminar a live, volta lá e vê
como é que tá aqui. E, por favor, compartilhe aí, tá bom? Para mais pessoas poderem assistir. Então, eu deixei disponível no blog. Então, toda terça-feira vai ser assim. Eu já deixo no blog a aula que vai ser, vocês olham, analisam, leiam e tiram as dúvidas aqui, que eu acho que é uma forma bem mais rápida, mais prática da gente poder desenvolver a aula, tá bom? Então, olha só. A manga... Vamos começar aqui, ó. Na manga sino, tá? Essa aqui seria a modelagem de uma manga normal, só que aí eu fiz um corte, cortei a manga, ó, cortei a manga assim, até quase chegar lá. Aí eu vou colocar, quando eu fizer esse tipo de coisa, é porque eu vou fazer um outro molde, tá bom? Aí eu vou colocar essa manga em cima de um papel de molde abertinha e eu vou redesenhar essa manga. Vai ficar tudo torto, mas olha só, tá? Mão livre, hein? Então, olha só, eu vou redesenhar a manga aqui do jeito que eu quero que ela fique. Tá bom? Então, a manga, ela ficou mais larga lá e ela vai dar o desenho que eu quero de acordo com a manga que eu quiser fazer. Ó, deu para entender? Então, vamos lá. Essa minha manga, ela era uma manguinha básica. O que eu fiz? Cortei até quase chegar aqui na medida da manga. Dei o espaçamento. Fiz um molde dela assim, sem cortar. O tecido não corta, tá, gente? A gente corta o papel, faz a abertura, posiciona em cima de outro papel e desenvolve uma outra modelagem. Deu para entender? Deu para entender? Então tá. Essa manga sino é um jeito de fazer, inclusive bem parecido com aquela manga que a gente fez no vestido, o vestido rosé do Vem Costurar Comigo na Máximos Tecidos. A manga foi desenvolvida mais ou menos assim. Inclusive, aquela manga, até pego a fita métrica aqui e faço um joguinho assim arredondado para poder fazer as medidas corretas, tá? Esse outro molde aqui é de é mais ou menos a mesma proposta da manga boca de sino, porém, fala um pouco da blusa que tem ombro vazado. Falo, Vânia, falo, perfeito. É super fácil de fazer, peraí. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Essa aqui seria um outro tipo de fazer a manga sino. Como seria essa manga? Aqui você faz a construção da manga normal, só que uma manga até mais ou menos o cotovelo, e depois você corta um godê. E esse godê, tá vendo essa abertura aqui? Ela vai aqui. Então, ela vai ficar aquela manga bem grandona, assim, com aquele babadão bem grande, desde aqui do cotovelo, tá? A manga de ombro vazado, que a Vânia falou, ela é o seguinte. Eu vou cortar aqui uma outra manga, como se fosse uma outra manga. Então, eu vou cortar a cabeça da manga, cortar aqui. Tá. Então, olha só. Aqui seria uma manga, ó. Uma manga cortada, tá bom? É linda a blusa com ombro vazado, ó. Olha só. Então, seria aqui, a manga, tá bom? O que é que você vai fazer? Gente, não tem erro, não tem erro. Você vai medir... Vamos colocar mais ou menos uma medida para ficar fácil de vocês não esquecerem, tá? Depois que passa esse pedaço aqui de cima da cabeça da manga, isso que sobra aqui, marca a metade. Tá bom? E aí você vai desenhar com a mão mesmo ou com aquelas réguas francesas um arredondado aqui. E aí você vai tirar fora esse
arredondado. Será que eu tô tirando no lugar certo? Que eu não tô olhando, tô tirando ao contrário. Isso aqui, ó, vou jogar fora. Não uso mais. E essa aqui é a manga do ombro vazado, tá? Ela é colocada só aqui na cava. Então, aqui fica o ombro. Deixa eu desenhar uma menininha. Vamos ver se eu dou conta. Sabe que meus desenhos, assim, são sensacionais, né? Peraí que eu vou desenhar uma menininha aqui, vai ficar bem fácil de entender. Se eu conseguir fazer uma menininha bem bonitinha, tá? Ó. Aqui tá o lado da minha mocinha. Aqui a cabeça. Olha aqui, aqui é a manga do ombrinho vazado que eu cortei lá. Tá vendo, ó? Ela fica aqui. E aí, quando abaixa o braço, ela mostra. Então, a blusa, ela tá aqui, ó. Tá? A blusa tá aqui. Isso aqui é blusa. E isso aqui é a manga. E aqui é o ombro vazado. Deu certo? Deise, o que acontece que você não vê o vídeo? Entendeu a manga vazada? É só isso. Ótimo. Agora é o seguinte, e o acabamento? Tá, o acabamento, o que você pode fazer? Você pode fazer essa manga dupla, que você depois vai passar uma costura aqui, ela vai ficar como se fosse uma manga forrada. Então, ok, fica com o acabamento aqui. Você pode passar um viés aqui em volta do ombrinho vazado, tanto um viés só para dentro, como aquele viés que aparece a parte de fora. Eu acho que essas duas opções são excelentes para fazer a blusa de ombro vazado, tá bom? Shirley, entendeu o acabamento? Como é que pode fazer? Pera lá, deixa eu ver quem é. A manga larga seria a manga morcego. Sara, a gente já vai entrar na manga. A gente vai entrar na manga japonesa e já falo da morcego. A manga japonesa, na verdade, ela é uma continuidade do corpinho da modelagem, tá? Então, tem as fotos todas lá no blog, tá bom? Obrigada, Vânia. Espero que eu consiga explicar tudo bem direitinho mesmo, tá? Então, tem as fotos todas lá no blog. Vamos lá, a manga japonesa. Como seria a manga japonesa? Deixa eu passar uma canetinha aqui para vocês verem melhor. Então, olha, esse contorno aqui em azul é a parte da minha modelagem. O que eu faço para construir a manga japonesa? Nessa parte do ombro aqui, na mesma altura do ombro, eu vou subir. Posso subir 1 centímetro, 1,5 centímetros, a quantidade que vocês acharem que no seu corpo fique melhor. Faz um teste antes, tá bom? E vê. Mas entre 1 centímetro e 2 centímetros. Aí você vai fazer um risco. Vou até desenhar com outra cor de canetinha. Você vai fazer um risco desde o ombro até a parte ali aonde a gente subiu, tá vendo? E depois eu vou fazer a queda de ombro para desenhar. Aí eu faço a queda de ombro, olha, aqui a queda de ombro, para desenhar essa parte da manguinha. Então, essa manguinha pode ser um pouquinho maior, ela pode ser um pouquinho menor, não tem problema. Mas é que a ideia é que essa cava aqui, ela não existe, tá bom? A manga japonesa, ela vai ficar assim, ó. Tá? Inteiriça. Por isso que eu pus o papelzinho aqui, dobradinho, ó. Então, a manga japonesa, ela é isso aqui. Isso aqui é a construção do molde. Isso aqui é a construção do molde.
E isso aqui é o molde efetivo, como você vai cortar o seu tecido. Aí, a manga morcego, que é aquela outra manga grandona, deixa eu ver onde é que tá a minha manga morcego, tá aqui. Ela tem uma diferença, eu vou desenhar de azul aqui de novo, a parte do molde, para ficar fácil de entender. O conceito é mais ou menos o mesmo, tá? Não tem cava, não tem desenho, não é uma manga solta. A manga é acoplada no corpinho que você for desenhar do vestido ou da sua blusa, tá bom? Então, olha só. Aqui, a manga morcego. A gente tem, essa aqui é o início da construção do molde. Esse aqui é a subidinha que a gente vai dar no ombro, para depois fazer essa queda de ombro aqui, para ficar mais legal. E a diferença da manga morcego é que ela vem mais, tá vendo? Ela vem bem mais. Ela pode tanto vir até aqui, no punho, como ela pode vir até aqui, e ela vai afunilando. A manga japonesa, ela vem retinha assim, olha, e ela termina aqui, às vezes ela termina até um pouquinho menos do que isso, tá bom? Mas a manga morcego, ela vai afunilando. Ela tem essa coisa do afunilado aqui. E ela também sai da cintura, ela vai fazendo um aumento aqui na linha da cintura para fazer essa volta bem maior. Então, ela tem um volume aqui. E aí ela tem esse arredondado aqui, que depois ela vai ficar assim, olha. O molde dela é assim e o tecido dela é cortado assim. Então, ela tem esse volume aqui, tá? Se você quiser, pode deixar ainda mais. Quantos centímetros a manga japonesa? Ó, tanto a manga japonesa como a manga morcego, você tem que medir, tá? Em você, quanto vai deixar? A minha indicação de medida é a seguinte: é que você, quando for fazer a construção do molde, esse boneco aqui, ó, essa parte aqui, de contorno, faça com o decote pequenininho para construir o molde e depois você recorta, aumenta o decote e faz o decote do jeito que você quiser. Porque aí você vai fazer a seguinte medida. Daqui do pescoço, você vai medir. A manga japonesa, normalmente, olha, quando termina aqui, que começa a cair, ela desce mais uns 4, 5 centímetros. Então, essa medida aqui é aquela medida aqui inteira, tá? Essa subidinha aqui é como se você cortasse o molde dela assim, dá pra ver? E depois assim, sabe? É justamente para ela vir aqui, acomodar no ombro e depois descer. Para a manga não ficar assim, ó, arrebitada, certo? E aí, a manga morcego, você vai medir do mesmo jeito. Gruda a fita aqui e vem, estica a sua fita e vê onde é que você quer que ela fique. A manga morcego, ela pode vir até o punho lá, ó. Tudo isso, tá bom? Mas a manga japonesa é normalmente aqui. Terminou o ombro, ela cai mais uns 2 ou 3 dedinhos, tá bom? É mais ou menos a base. Mas nada impede de você fazer a manga maior, entendeu? Vai da sua criatividade aí. Respondido Chile, então vamos dar continuidade aqui. Tá todo mundo entendendo? Todo mundo compartilhando a aula? Muita gente nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. E a gente faz o Vem Costurar Comigo toda terça-feira às 8 da noite, tá bom? Antes eu fazia lá na Máximos Tecidos, agora eu vou fazer aqui pelo Faça Quase Tudo, onde vocês vão fazer quase tudo também, tá? Manga copinho. Olha só. A manga copinho é só aquele copinho ali, só aquela coisinha assim, tá? Que a gente coloca em vestidinho, a gente coloca em blusinha, fica muito fofo.
Há quem diga que... Oi, Camila, tudo bom? Tem gente que chama essa manga de manga japonesa também, mas tudo bem, né? Cada um vai chegando, vai chamando do jeito que quiser. O importante é que faça e entenda o jeito certo de fazer, tá? Essa aqui é a tal da manga copinho, que ela só tem, tá vendo o desenho da blusinha aqui? Ela só tem esse copinho mesmo, tá? E como é a modelagem dela? Ela é só a cabeça da manga. Lembra que para fazer a manga com o ombro vazado, a gente tirou a cabeça da manga? Então, a gente usa uma cabeça de manga para fazer a manga copinho. Ou, simplesmente, você faz o desenho arredondado na medida da cava que você quer e depois passa um risco certo. Mas para você entender, a manga copinho... Ela é basicamente isso. Ela é basicamente uma cabeça de manga com uma parte reta. Oi, Sofia, tudo bem? Ó, é a cabeça da manga. Então, quando você fizer a manga vazada, você já guarda a cabeça, que você sabe que aquela lá é mais ou menos a estrutura. Ah, mas eu já vi manga copinho que ela é toda franzidinha aqui. Ok. O que você faz com o molde? Corta a parte de cima, abre e constrói uma nova modelagem. Por quê? Porque essa sobra de tecido que vai ter aqui nos intervalos, você vai franzir e ela vai voltar a ficar do tamanho que era. Ah, mas não, eu quero que ela fique assim, bem abertinha ou com um franzidinho embaixo. Ok. Então, você vai redesenhar, vai colocar o molde aberto na parte de baixo, em cima de um papel, porque isso aqui é redesenhar, tá bom? E aí, como ela faz esse bico aqui, olha, na hora de colar, você redesenha isso para ficar bonitinho. E aí você tem uma manga copinho onde a barra dela é mais molengatinha, ou você pode colocar preguinha. Isso mesmo, Carolina. Tá bom? Inclusive, se você pode franzir, e se você for colocar as preguinhas você já pode definir mais ou menos aqui, tá? Essa quantidade que você quer que fique de intervalo entre uma nesguinha e outra, pode ser a preguinha que você quer dar. Porque, olha só, o que é que vai acontecer nessa manga? Eu vou cortar uma manga aqui, copinho, tá bom? Aí, eu quero fazer aquelas preguinhas lá em cima. O que eu vou fazer? Eu já vou dobrar, vou cortar aqui o meu molde, sem cortar lá embaixo, tá? E vou cortar aqui a parte de cima. E quando eu for colocar em cima do papel, eu vou abrir meu molde assim. Lembrando que a distância que você deixar, essa abertura aqui, você vai deixar aqui também, tá? Para ela ficar toda certinha, que ela tem que ficar simétrica, tá? Não pode abrir um montão desse lado aqui, ó, e aqui abrir pouco, tá? Você tem que abrir de um jeito que ela fique assimétrica, ela tem que estar igual dos dois lados. Então, você vai olhar o que é que você vai fazer lá. Aí, quando eu ponho em cima de um outro papel, isso aqui, eu vou redesenhar. Então, eu vou redesenhar aqui, só para vocês verem a diferença que fica de uma manga cortada normal e uma manga onde a gente vai fazer as tais preguinhas. E eu já vou fazer a preguinha para vocês também verem como é que é essa construção, como é legal isso. Bom, então aqui
é a manga copinho, como ela ficou, o molde, depois de eu ter aberto, tá? Ó, o molde base seria assim, fechadinho. Aí eu abri, tudo certinho, e ele ficou com um molde assim, diferente daquele lá. Aí, eu vou pôr as preguinhas aqui, aonde eu quero colocar. Vou colocar uma aqui. Vou colocar duas preguinhas, vai. Uma aqui. Vou franzir. Quando eu franzir, olha lá, ó. Ela vai chegar no molde inicial, que era esse aqui, só que fechadinho. Inclusive, você pode usar esse molde fechadinho sem essas aberturas. Você pode usar de medida para você franzir esse aqui ou fazer as pregas. Quando você passar a costura aqui para fazer todo o franzido, o que é que você vai fazer? Você já vai olhar nesse molde aqui fechado se ele tá igual. Então, é uma forma também de você conferir aquilo que você está fazendo. E isso é legal, tá bom? Ai, que bom, Vânia, fico muito feliz, tá bom? E como a Carolina perguntou, dá para pôr as preguinhas sim, certo? Ô, Virna, você tá boa? Virgínia, tudo bom? Vai aprender a costurar, hein? Então tá, a manga copinho já foi. Vamos ver se tem alguma outra manga legal aqui pra gente falar. Ai, a manga bispo. A gente fez aquela... A gente falou daquela manga que é a manga tipo boca de sino, né? Que abre aqui. Se você fizer mais duas nesgas ainda, você consegue fazer essa manga ainda mais larga. Então, dá para entender que esse azulzinho aqui é o molde inicial. Aqui é o recorte que eu faço e coloco em cima de um papel. Posso até colar em cima desse papel e recortar aqui em volta o meu novo molde, tá? Essa manga aqui é o jeito de fazer a manga bispo. A manga bispo é aquela que tem aquele franzido aqui no punho, que ela fica assim, até parece uma coisa meio medieval, sabe? Ela vem certinha, fica até fofinha aqui, e aí ela é presinha. Ou lastex, ou um punhinho, ou um punho maior. E uma coisa muito legal dessa manga bispo aqui é você passar lastex num tanto assim, mais ou menos, ó, da barra dela. Um lastex do ladinho do outro, assim. Fica uma manga tão linda, que a gente vai entrar no verão, né, gente? Mas já guarda essa dica, porque essa manga bispo, passados lastex em um do lado do outro, assim, numa medida de uns 10 centímetros, ela fica sensacional, fica maravilhosa, maravilhosa mesmo. Bom, tem a manga tulipa, que é aquela manguinha que fica assim, olha, tá vendo? Transpassadinha, uma em cima da outra. E aí, para fazer a construção dela, você vai fazer um lado, depois você vai eliminar a sobra, né? E vai depois cortar duas vezes, ó, uma de cada lado. Não tem muito segredo, tá? Você vai fazer a manga, assim. Aí você vai escolher onde é que você quer que ela venha arredondando. Então, esse pedaço aqui seria o pedaço que você vai usar. Esse pedaço aqui joga fora. Corta, é que eu peguei uma manga que já estava cortada, né? Então, deixa eu só... Ó. Tá? A construção da manga, que a gente tirou. Esse pedaço aqui. Tá vendo? E aí, você vai cortar um para um lado, outro para o outro. E vai encavalar uma manga na outra. Igual essa aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó?
Foi tirado um pedaço de um lado. Ah, escapou meu papel! E o outro pedaço do outro. E aí ela fica assim, tá? Transpassadinha, uma do lado da outra. Agora, é o seguinte, para você fazer essa manga tulipa, você precisa fazer a barra antes, tá? Porque depois que você costurar, não tem como você fazer a barra, porque esse pedaço aqui, olha, ele chega... Nossa, tá difícil enxergar aqui. Ele chega, cadê? Aqui. Ele chega até aqui, na cabeça da manga de novo, ó, aonde já é a cava da blusa. Então, não tem como fazer a barra depois de costurar. Então, você tem que fazer a barra antes. Aí, a barra você pode fazer ou a barrinha de lenço, ou aquela barrinha com o viezinho pronto também, super simples de aplicar, que é fácil. Ai, vamos ver, vamos ver. Aqui eu fiz uma brincadeira, ó, de uma manga louca. Então, eu desenhei a manga normal, desenhei o recorte que eu queria nela, fiz a abertura aqui, e aí o meu molde seria... Deixa eu contornar aqui para você entender qual seria o molde da minha manga doida. Inclusive, essa manga doida aqui, eu vou até cortar ela para ver se a gente costura para você entender que tudo isso aqui vira manga mesmo. Ó, então, essa aqui seria o molde, esse contornado em azul seria o molde de uma manga bem doidona. Tá? Então, a manga mesmo, ela teria que ser cortada no papel, depois feita os ajustes, corta a inteiriça no papel de novo e depois esse contorno inteiro aqui é que você faz a cópia no tecido, tá bom? Essa manga que eu tô usando, Camila, é uma loucura minha. Então, olha só, se você colocar a criatividade para funcionar, dá para você criar uma série de coisas muito legais, tá? Isso aqui, essa blusa, eu fiz no projeto Vem Costurar Comigo, lá no Facebook da Máximos Tecidos, que na verdade faz parte do conjunto desse tecido que tem uma textura de linho, onde eu fiz a saia e essa blusa, tá? Carolina tá aqui, ó. Manga laço. Vou te ensinar. Você vai ficar doidinha. Complicou, exato. Bom, mas essa manga aqui, então, o que eu fiz? É uma blusa com uma manga raglan. E isso aqui, na verdade, eu fiz só eu fiz um negócio assim. Deixa eu cortar aqui, que aí você vai ver. Eu fiz como se fosse uma espiral, sabe? Fiz um negócio mais ou menos assim, ó. Como se eu estivesse cortando aqueles babados no godê, sabe? Babado. A Shirley já viu a blusa. Aí depois eu coloquei aqui, e aí quando coloca esses babados assim arredondados, quando a gente coloca ele reto, ele dá isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, é uma coisa só, ó. Tá vendo? Mas tem vídeo lá no canal onde eu ensinei a fazer essa blusa, então fica fácil de fazer. E aí, quer a complicação da manga laço ou não? Ó, manga laço. Manga laço. Ela é super fofa. Dá pra gente colocar em várias peças de roupa, tanto pra gente
como para criança, tá? Como é a estrutura da manga laço? Você precisa pensar que a manga laço, ela é como se fosse uma parte e depois uma dobra com forro para você colocar uma tira onde você vai puxar a manga e ela vai dar essa impressão de laço, porque na verdade ela não tem um laço, tá? Para construir a manga laço. Primeiro você vai precisar construir uma manga normal, tá bom? Constrói uma manga normal. E aí você vai eliminar boa parte dessa parte de baixo da manga. Você vai deixar essa manga assim, curta, tá bom? Uma manga bem curtinha. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai dividir essa manga em 3 partes, com o esquadro, tá? Para ficar reta. Então, para ficar reta, você vai dividir em 3 partes. Cabeça de manga, uma parte central e mais uma parte de barra. Essas 3 partes aqui não são idênticas, não são iguais. Essa parte aqui do meio, ela é pouca coisa mais estreita, tá? Então, vamos pensar numa manga curta, tá bom? Uma manga bem curtinha mesmo, onde ela só tem esse pedacinho aqui da cava. Dividir em 3 partes. No blog, eu coloquei como é que você vai fazer a construção da manga para ficar fácil. O que eu fiz? Eu cortei uma manga assim e cortei mais uma. E anotei aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí eu separei o 1, separei o 2 e separei o 3 do meu outro papelzinho, tá bom? Então, deixei uma manga assim e um outro papelzinho com 1, 2 e 3. Aí, peguei um outro papel, dobrei no meio e comecei a construção da minha manga. Você vai ver que não é tão difícil, não. Eu copiei 1 e o 2. Depois, eu peguei essa parte do 2 e coloquei de ponta cabeça. Tá vendo que o 2 está de ponta cabeça? Ó, vou até virar para você ver que o 2 está de ponta cabeça. Tá vendo, ó? 2 de ponta cabeça. Depois, coloquei o 2 de novo. Depois, eu coloquei o 3. E depois, eu coloquei o 3 de ponta cabeça. Você vai fazer essa construção 1, 2. 2 de ponta cabeça, 2 em pé, 3 de ponta cabeça. Essa é a construção da manga laço. E ela vai ficar assim, quando você abrir. Você vai precisar cortar 2 vezes isso, uma manga de cada lado. Você vai precisar cortar mais uma vez o número 1, que ele vai servir de forro. E vai cortar uma vez um quadrado aqui com 10 centímetros de cada lado. No blog, você tem essa explicação aqui, exatamente assim, tá? Com os numerinhos, inclusive a foto é desse papel aqui, tá? Qual é o pulo do gato aqui? É na hora de montar. Porque para montar o molde, se você colocar as numerações corretas e trabalhar com os pedaços encaixando certinho, em pé, de ponta cabeça, em pé e de ponta cabeça, você vai conseguir fazer a construção do molde
da manga, sem o menor problema. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai cortar com sobra de 1 centímetro de margem para costura no contorno inteiro, tá? Tanto dessa como essa aqui, que vai servir de forro. Porque essa parte aqui, debaixo da manga, ela vai ser dobrada para trás e vai ser preso o nozinho. Ainda bem que tem no blog. Tem no blog. Tá bom? Então, eu estou ensinando a construção da modelagem. Modelagem da manga. Se vocês quiserem, Mari, eu realmente quero aprender de uma vez por toda, eu posso, numa outra aula, fazer a costura da manga laço. Aí a gente refaz, a gente constrói essa modelagem aqui da manga de novo, numa manga num tamanho normal, e a gente faz a costura. Aí todo mundo aprende a parte da costura, tá bom? Então, além dessa manga, essa, olha só, deu para entender o molde, pelo menos? Porque o molde é uma coisa, a Carolina quer, né? O molde é uma coisa, a costura é outra, tá? Hoje a gente está falando de modelagem, modelagem de vários tipos de manga. Então, é essa construção que a gente vai fazendo, tá? Não sei se alguém pode fazer, né, Shirley? Inclusive, acho que a Daisy pediu golas, que vai ser na próxima semana. Próxima semana a gente vai fazer golas. Vou ensinar a modelagem de gola. Vocês nunca mais vão errar a gola. Pelo menos a modelagem não vai mais errar. Tá bom? O molde deu para entender, né, Shirley? Agora a costura fica em outro dia, né? Isso aí. Alguém já viu aquela manga que ela tem um drapeado aqui no ombro? Que ela fica aqueles gomos de drapeado? Ela é uma construção de molde assim, olha. Onde é feita um corte aqui no meio da manga e depois esses cortes aqui. Aí é só abrir o espaçamento, colar em cima de um outro molde e redesenhar essa parte de cima. Quando fizer o franzido ou as preguinhas, que seria mais conveniente por pregas mesmo, para que essa cabeça de manga chegue na medida correta, ele dá o drapeado. Entendeu? É uma coisa assim muito, muito legal. Então, se você quiser fazer umas brincadeiras, eu vou até tirar um pedaço de papel aqui para fazer esse molde, mostrar o desenho dele. Se você quiser fazer umas brincadeiras, é muito legal fazer brincadeira aprendendo a fazer modelagem de manga. Jesus! Isso mesmo, Jesus. Eu vou mostrar, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Olha só. Aqui tá minha manga, ó. Você tem, fiz uma manga muito cabeçuda. Deixa eu tirar essa cabeçona aqui. Depois ela vai, ó. Aqui é minha manga, ó. Tá? Uma manga longa. O que eu faço? Eu primeiro preciso fazer esse risco central aqui, porque eu vou passar eu vou passar a tesoura nesse risco central aqui. Então, vamos lá. Risco central, ó. Risco central. Aí eu preciso pensar aonde eu quero até onde vá o meu drapeado. Se eu quero que ele venha só aqui no começo, se eu quero que ele venha até mais para baixo. Então, eu vou pegar um drapeado até mais ou menos aqui. Como se fosse uma manga curta com drapeado. E vou fazer uma reta aqui, ó. Tá? Essa reta é só para me posicionar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer os riscos.
de acordo Vou fazer os riscos aqui de acordo com o drapeado. Aí, o que é que eu faço? Corto o meio, porque é a parte de cima que eu tô trabalhando. Aí, eu dobro e faço os meus recortes aqui sem chegar no final, tá bom? Faço o recorte sem chegar no final. Nem sei se eu tô recortando no lugar certo que eu marquei, ó. Sem chegar no final. Tem mais um? Tem. Sem chegar no final. Aí eu vou abrir. Vou posicionar esse molde novo aqui em cima de um papel, onde eu vou abrir essas escamas aqui e depois vou redesenhar exatamente como tá aqui, ó. Viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças? Pega a modelagem base e faz os desenhos. Depois, quando você for fazer a construção da manga, que você colar o papel em outro papel, você vai redesenhar a cabeça da manga e você vai tirar o molde como? O molde é isso tudo, ó. É uma coisa só, não tem corte aqui. No tecido, não. Só tem o corte no molde para você começar a fazer essa parte dessa manga aqui com o drapeado. E aí, deu para entender? Um monte de... Nossa, olha quanta manga a gente viu hoje, hein? Se vocês ficarem com alguma dúvida, deem uma olhada lá no blog, onde tem todos os desenhos dessas mangas todas que a gente passou. Tem até mais manga lá, com o passo a passo. Estou falando sobre a manga e tem o desenho. Faz um exercício, tá bom? É tudo muito novo. Olenay, é novo, mas você vai conseguindo aos poucos pegar. Por isso que eu gosto de explicar devagar e ir mostrando o passo a passo, porque você vai conseguir. O mais importante da manga é fazer a manga base, aquela primeira modelagem de manga, que é isso aqui, ó, a manga base. A partir da manga base, você vai fazer muitas outras, tá bom? Eu tenho bastante paciência para explicar, então pode perguntar, não tem problema nenhum, pode perguntar mesmo. Se ficou com dúvida, me manda mensagem aqui pelo Face, pelo Faça Quase Tudo, que eu respondo também. Às vezes eu não consigo responder na mesma hora, mas eu sempre respondo, tá bom? Eu que agradeço você. Eu que agradeço todo mundo de estar aqui. Eu espero que vocês voltem na próxima terça-feira, às 8 horas, onde a gente vai fazer modelagem de gola. E aí a gente vai construindo o Vem Costurar Comigo juntas. Vocês vão falando o que é que vocês querem aprender, o que é mais fácil, o que não é. Eu tô sempre colocando stories no Instagram do que eu estou fazendo, das aulas que eu estou produzindo. Tem o meu canal no YouTube com bastante conteúdo legal também de modelagem. Tem aula para iniciante no YouTube de modelagem. Às vezes tem gente que reclama que eu não costuro muito no YouTube, mas é porque eu realmente gosto de
ensinar essa parte de modelagem, que eu acho que é a base de tudo, porque costura depois a gente vai pegando com o tempo mesmo, tá bom? Mas a gente faz costura aqui nas lives, porque é legal, a gente, por isso que chama Vem Costurar Comigo, né? Mas como tinha essa parte de manga, super importante para passar, eu achei melhor hoje a gente fazer essa parte de modelagem, depois um outro dia a gente faz as costuras, aí a semana que vem a gente vai fazer modelagem e costura de gola. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma gola muito legal e é um jeito fácil onde você vai raciocinar. É importante a modelagem você aprender a fazer o raciocínio dela. Depois que você fizer o raciocínio da modelagem, você não se aperta mais de jeito nenhum. Tá bom? Ai, vocês são mara, gente. Muito obrigada. Até terça-feira que vem, que eu vou estar aqui às 8 horas. Conto com vocês, não esquecem, vão compartilhando aí para bastante gente ficar sabendo das lives e a gente ter cada vez mais pessoas unidas aqui no Vem Costurar Comigo, tá bom? Beijo, até terça que vem.